Boa noite, pessoal. Boa quarta-feira para todo mundo. Hoje um dia mais que especial para o canal MMA Debate, quando a gente consegue agrupar, né, dois mestres de modalidades distintas e com uma grande capacidade intelectual e também de ensino, né, algo que é bem raro hoje em dia dentro das artes marciais no Brasil, vamos falar a grande verdade, né, duas referências das suas modalidades, pessoas sérias, pessoas comprometidas com o que há de melhor dentro das suas modalidades, e é bom ver eles debatendo. Simplesmente vou repassar a pergunta para eles, e eles, com todo o conhecimento e toda a riqueza que eles têm do mundo das artes marciais, dentro e fora do ambiente do dojo, vão debater temas diversos. Vai ser algo muito, muito rico, algo que está em falta, né, hoje em dia. A gente vê esse tipo de debate que sai daquela mesmice, né? Uma honra ter a presença desses dois mestres aqui. Começar falando do Wing Chun, né, do grão-mestre Léo Imamura. Uma honra receber você novamente aqui, mestre. Eu que agradeço, Floresta, essa grande oportunidade, principalmente de conversar aqui com o meu grande amigo, pessoa que eu tenho profunda admiração, que é o Shihan Ricardo Leite. E falando no grande Ricardo Leite Shihan, uma grande referência mundial do Aikido, gostaria de parabenizá-lo, que hoje é o aniversário dele, então uma honra estar te recebendo aqui, mestre, você que já é sócio aqui do canal, é sempre uma honra te receber, e feliz aniversário. Eu que agradeço, Floresto, Sifu, o grão-mestre Léo Imamura, me permita tratá-lo por Sifu, tanto pelo título que lhe é devido, como pelo respeito que lhe tenho mesmo, como uma pessoa que me ensina muito, com quem eu aprendo muito, com muita generosidade, sempre me acolhe nos meus estudos. Obrigado pela felicitação do aniversário. Primeira pergunta, né? Eu vou fazer uma dinâmica, uma pergunta para vocês dois, cada um responde e depois, se tiver alguma coisa que vocês queiram falar mais, enfim. Então, a primeira pergunta seria: o que vocês podem falar sobre os mestres de vocês, a linhagem, e o que vocês entendem sobre o legado que vocês receberam deles nos dias de hoje? Me permite interromper antes disso, porque nós temos, assim, no Brasil, a gente tem o grão-mestre Léo Imamura, assim, muita gente não conhece, porque não é do ramo, não é da área, mas ele está chegando de uma viagem internacional de altíssima representatividade para o Brasil e para a arte marcial do Brasil. Então, se você me permitir, eu gostaria que ele falasse, antes da gente começar a conversa, como foi essa viagem, porque ele foi premiado, foi homenageado, e teve um discípulo dele também homenageado, assim, e foi um evento de grande importância no âmbito das artes marciais. Você me permite pedir para ele falar sobre isso? Que é questão nacional, isso é do Brasil mesmo. A gente fica feliz de ter um trabalho, Shihan Ricardo, reconhecido internacionalmente. Você sabe que há quase 50 anos, de fato, nós temos aí juntos dedicado o esforço em trazer uma arte marcial de alto nível para o Brasil. Não é o Wing Chun, não é Aikido, nós estamos falando das artes marciais de modo geral. E quando esse trabalho, né, e aqui eu não quero personalizar esse trabalho através da minha figura ou do mestre Nathaniel Rosa, é reconhecido lá fora, eu acho muito importante, porque, afinal de contas, com isso, as pessoas lá fora estão indicando que estão reconhecendo e identificando a importância do que nós estamos fazendo aqui. E o que nós estamos fazendo aqui, Shihan Ricardo e Floresto, nada mais é do que a nossa obrigação de salvaguardar um legado que recebemos do patriarca Muyat, por exemplo, no meu caso, e isso ser reconhecido não só através da minha geração, mas eu gostaria de enfatizar que o mestre Nathaniel Rosa foi o único descendente da sua geração a ser reconhecido nesse evento. Tivemos aí duas categorias de Hall of Fame, uma de prata e uma de ouro, e as duas
foram representadas lá pelo Brasil. Então, acho isso muito importante. Quero fazer um agradecimento especial para a Federação de Wushu do Canadá, que organizou e tomou essa iniciativa através do grão-mestre Sanitan, que é o presidente da Federação Canadense e um dos 18 diretores da Federação Internacional de Wushu, e a Confederação Pan-Americana de Wushu, que foi a realizadora desse evento, presidida pelo grão-mestre Anthony Go, que também é vice-presidente da Federação Internacional. Então, nós tivemos várias autoridades, inclusive com representantes de diferentes países, a partir da China, a partir de países da Europa, a partir de vários países da América do Sul e do Norte, e com isso pudemos, então, mostrar para o mundo um pouco do que nós fazemos aqui. E ficamos muito felizes, viu, Shehan Ricardo, de identificar como que as pessoas estão admirando e valorizando aquilo que nós estamos fazendo. E quando, mais uma vez, eu falo isso, eu estou falando de várias pessoas que trabalham para que esse trabalho seja levado adiante. Não só a minha pessoa, como eu disse anteriormente, que foi o recipiente da premiação, mas eu representei lá dezenas e dezenas de grandes representantes aqui do Brasil que estão trabalhando dia e noite para que não só o Wing Chun, que é a arte na qual nós representamos, mas também as artes marciais em geral, e em particular o nosso país, possa ser bem representado lá fora. Mestre, aproveitar e fazer a primeira pergunta, a mesma pergunta para você e para o Shehan Ricardo, mas começando com você, né, você acabou de falar do legado, dos mestres, enfim, essa pergunta vai para você primeiro e depois para o Shehan Ricardo, que você, tanto você quanto ele, tem uma linhagem de mestres extremamente importantes dentro da história das suas modalidades. Fala um pouco para a gente, né, sobre a história da sua linhagem, enfim, e né, o legado que você recebeu, nessa riqueza que você recebeu, né, esse legado. Fala um pouco para a gente sobre as suas origens e do seu mestre também. Eu tive o privilégio de ser discípulo de uma das maiores autoridades, não só em termos de artes marciais, mas em termos de ser um grande professor, um grande mentor de todos os tempos, que foi o patriarca Muyan. E ele, por sua vez, foi discípulo do lendário patriarca Ip Man, que ficou muito conhecido pelo mainstream, pelo público em geral, por ter sido o mestre do Bruce Lee, né? Que é uma figura icônica não só para o cinema, não só para as artes marciais, mas também para o público em geral. Veja, esse ano nós estamos comemorando 50 anos do seu falecimento e ainda se fala muito sobre esse grande expoente da cultura pop. Parece que o mestre caiu. Pode esperar o mestre voltar, mandar o convite. Você clicou alguma coisa ou foi ele que clicou? Não, isso aí com certeza foi a conexão dele. Esperar ele mandar o convite novamente. Essas coisas acontecem, na internet tem disso. Esperar ele mandar o convite novamente que a gente... Você avisou que ele caiu, né? Para ele saber, né? Ele deve saber que ele caiu, né? Não, sim, ele entra pelo link novamente. Só ele deve mandar o convite, deve ter caído a conexão, alguma coisa assim. Assim que ele voltar, vou mandar uma mensagem em box aqui para ele. Ok. Então você vê Você está congelado. Você está aí? Não, tô te ouvindo. Ele mandou o convite aqui. Vamos colocar o
o mestre aqui novamente. Então você vê que tesouro que é isso, porque... Opa, tá ouvindo a gente, mestre? Voltou? Sua conexão caiu, né? Sim. Sim, a conexão caiu, mas felizmente voltamos aqui. E desculpe onde é que foi que a conexão me interrompeu. Eu não sei até onde vocês puderam ouvir. Sifu estava falando sobre... ficou conhecido publicamente por ser mestre do Bruce Lee, e daí por diante parou. E nós estávamos comentando sobre a importância desse ícone da cultura pop em geral, porque Bruce Lee extrapola a ideia do Wing Chun, extrapola a ideia da arte marcial, extrapola a ideia do cinema. Então é muito interessante, porque hoje nós estamos comemorando 50 anos. Mas o Patriarca Ip Man, ele foi muito mais impressionante do que simplesmente ter sido mestre de Bruce Lee. Ele tem uma história extremamente rica e que também reflete no valor que o Patriarca Muya tem quando se torna seu aluno em Hong Kong em 1957. E isso tudo vem até mim de uma maneira extremamente zelosa, de uma maneira extremamente cuidadosa desses meus ancestrais e particularmente do meu mestre, onde eu nunca esperava receber um legado dessa magnitude. E com isso, então, a gente sente a responsabilidade de salvaguardar tudo isso, porque, afinal de contas, esse legado é um legado importante não é só para as artes marciais, mas para a sociedade de modo geral. Veja hoje a dificuldade que as pessoas estão tendo para ter uma vida melhor. Então, a saúde mental hoje é um grande problema, não só a saúde mental, a saúde física. E o trabalho que o Patriarca Muya desenvolveu desde o século passado até o século atual, onde ele falece em 2001, ou seja, logo no comecinho do século 21, faz com que nós possamos refletir sobre essa importância, e daí o motivo de hoje nós temos como atividade principal o Instituto Muya, que tem como fundamento salvaguardar o legado do Patriarca Muya. Shihan, Ricardo, agora é a sua vez de responder, né? Você também, assim como o grão-mestre Léo, recebeu também todo o seu ensinamento de uma linhagem de mestres históricos. Fala um pouco para a gente sobre os seus mestres, enfim, e sobre essa riqueza do legado que você recebeu. Se vocês não se importarem, eu prefiro o Sensei. Porque Shihan é bom como titulação e tudo, mas Sensei é o comum. Eu chamava meu mestre de Sensei e ele gostava assim. Então, se vocês... Tranquilo, tranquilo, Sensei. Porque como eu tratava meu mestre, né? Shihan é uma titulação até muito mal entendida no Ocidente. Na verdade, Shihan é um delegado. Qualquer professor autorizado a dar aula num horário lá na Academia Central do Japão é Shihan. As pessoas chamam de PhD, aquilo não é verdade. Shihan é a pessoa autorizada a ensinar legitimamente pela linhagem Ueshiba. É um grande significado, mas não quer dizer que o cara é PhD, não quer dizer nada disso. É por isso que o Yamada Sensei tratava ele por Sensei, todo mundo tratava ele por Sensei, e estava bom assim. Se vocês não se importarem, eu prefiro assim. Né? Assim como o Sifu é mais confortável do que grão-mestre, né? Para conversar. Eu sou aluno, Yamada Sensei, como eu falei dele, foi discípulo do O-Sensei, o Ueshiba Morihei, que também é um ícone da arte marcial japonesa, e ele, assim, sabe, linhagem significa aquela coisa. Por exemplo, teve o Patriarca Ip Man, então teve o Patriarca Moya. Se for, por favor, me corrija se eu estiver falando besteira. E aí ensinou o grão-mestre Lei Mamura. Isso é uma linhagem. Agora, outras linhagens, a partir do mesmo Patriarca Ip Man, né? Assim, então, a minha linhagem é o Sensei,
Morihei Ueshiba e Yamada Sensei. Eu comecei com o Reishin Kawai Sensei, que quase não teve experiência com o Morihei Ueshiba ou Sensei, né? Então, comecei com ele, mas a minha linhagem formal, há mais de 30 anos, é com o Yamada Sensei. E Yamada Sensei, meu mestre, que estudou diretamente com o fundador, dizia que nunca viu mágica nenhuma. Nunca viu mágica. Não que ele negue que tenha havido coisas extraordinárias na vida do fundador, e ninguém nega. Qualquer discípulo do fundador do Aikido fala que o cara era extraordinário. O cara, com todo respeito, claro, foi uma pessoa excepcional e vivia no mundo próprio da arte marcial, do Budô clássico, mas o meu mestre nunca viu mágica alguma, e isso sem o menor desrespeito para com o fundador. Então, como o Sifu falou, eu também vejo na minha linhagem uma grande ênfase na experiência corporal e inteligente da arte clássica, dentro das suas noções que possam se assimilar ou da forma mais íntima, ou seja, a partir do corpo até os seus elementos mais sutis. Então, Yamada Sensei foi desde 64, quando eu nasci, Yamada Sensei já estava nos Estados Unidos difundindo o Aikido, e desde então foi um ícone internacional. Criou discípulo desde o primeiro dia do fundador, conheceu monstros anteriores a ele, ficou monstruoso com parceiros dele e criou monstros após ele. Então, é um legado genial, maravilhoso, e é uma honra fazer o mínimo que eu posso diante de tal grandeza, e estou aqui me esforçando para isso. Bacana, Sensei. Agora eu vou fazer mais uma pergunta para vocês, e acho que o mestre caiu aqui novamente. O Sifu caiu. Vou colocar ele aqui novamente. Não sei se está com algum problema na conexão. Voltou? Está ouvindo? Está ouvindo, Sifu? Estamos ouvindo, sim. Acabei de encerrar. Vou fazer a próxima pergunta, então, relacionada à época que você começou como instrutor, né, até se transformar hoje num grande mestre. Fala um pouco da época que você se tornou instrutor, enfim, e hoje como mestre, como é que você vê a sua visão em relação às demandas em relação à sua modalidade? Bom, a minha experiência como instrutor, ela começa em 1979, justamente no momento que eu estava iniciando na prática do Wing Chun. Então, é interessante mencionar que eu comecei como instrutor juntamente quando eu comecei a praticar o Wing Chun. Por quê? Porque o Wing Chun não foi a minha primeira arte marcial. Pratiquei outras artes marciais antes, mas realmente o Wing Chun foi aquela arte que captou minha atenção, e ao longo desses anos, desde 79 até hoje, nós observamos uma mudança muito grande com relação ao perfil do que seria aquilo que chamamos de profissional de arte marcial. O profissional, por quê? O profissional, ele tem duas características muito importantes. Primeiro, é o expertise daquilo que ele faz. Então, essa pessoa, as pessoas falam, é um profissional. Mas, além disso, ele faz daquilo uma profissão. Em outras palavras, ele vive daquilo na qual, aquela arte na qual ele é um expert. Então, isso é um ponto, são dois pontos muito importantes, porque uma coisa puxa a outra. Muitas vezes as pessoas falam, eu preciso de mais alunos, mas ele não tem competência para ter mais alunos, muitas vezes. E se tem, a qualidade da sua transmissão cai drasticamente por falta de não ter estrutura para atender com qualidade cada um desses alunos. E aqui, é claro que eu não estou falando de uma nova modalidade, onde nós não estamos aqui colocando 10, 20, 30, 40 pessoas em frente para repetir movimento.
nós estamos falando de uma orientação individualizada. Perdão, nós estamos falando da importância da pessoa ser atendida individualmente, aquilo que em chinês nós chamamos de Fanqing, a transmissão individualizada, para que cada um desenvolva a sua habilidade, o seu Kung Fu, como nós falamos. Inclusive no Aikido e em qualquer outra modalidade. O Kung Fu é um termo genérico para uma incorporação de excelência. Então, nesse sentido, é fundamental que cada um dessas pessoas, elas desenvolvam um nível artístico do que estão fazendo, que vai muito além do que repetir movimento, executar movimento, ou ainda tornar esses movimentos apenas fruto de uma competição ou êxito numa competição. Então, nós temos aqui que trabalhar o aspecto artístico e mais, que ele possa transcender para a vida, ele possa colocar aquilo no seu dia a dia. Então, é a partir daí que vem a importância do trabalho que eu vejo das artes marciais. É aqui que eu vejo, por exemplo, o trabalho importante que o sensei Ricardo Leite, ele exerce dentro não só do âmbito do seu ensino, mas também da influência que ele tem no meio onde ele atua, que é o Aikido, e daí, como eu falei no começo, da minha admiração pelo trabalho dele. Porque é isso que eu acredito, que uma arte marcial, acima de tudo, ele tem que ter mais que uma arte marcial, ele tem que ter a marcialidade artística. E a marcialidade, primeiro, ela preza pela eficácia, ela preza por uma eficiência, ela preza por uma efetividade. Mas essa efetividade, ela é artística por quê? Porque ela transcende a mera execução técnica. Porque senão ele vira só um técnico naquilo que ele faz. Então, quando, Floresto, você vê como eu vejo hoje a importância de um mestre de artes marciais, de um instrutor, sensei, shihan, qualquer nome que você queira dar, mas daquela pessoa que orienta o outro dentro de uma visão estratégica de vida a partir do corpo humano, eu vejo que esse profissional é da mais alta importância, principalmente nesse momento onde cada vez mais nós temos questões tecnológicas envolvidas, questões onde muitas vezes as pessoas estão deixando no segundo momento a atividade através do corpo, que é o nosso primeiro instrumento de aprendizado, e isso tudo torna aquilo que nós fazemos ainda mais relevante. E aí que eu quero também, Floresto, enfatizar a importância de programas que nem o seu, que não só valorizam o processo competitivo ou o processo da luta em si, mas também do que essa luta, do que essa competição pode transformar o indivíduo. E aí, então, nós temos que prezar por uma preparação de um novo profissional. É um novo profissional que tem uma visão mais ampla, uma competência nesses dois âmbitos que eu havia mencionado anteriormente. Na arte em si e na capacidade de se profissionalizar no intuito de fazer disso o seu ofício. Bacana, mestre. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado, Sifu. Agora fazer a mesma pergunta para o sensei Ricardo, né, em relação à época que ele começou como instrutor e hoje como mestre, como é que ele enxerga as demandas em relação ao Aikido? Puxa vida, sem rasgação de seda, o trabalho que o Sifu tem, desde que eu conheço, e eu já conheci maduro, quer dizer que desde antes de mim, muito tempo, é um trabalho único, assim. A única referência próxima ao que ele tem de trabalho,
qualificação e tudo, realmente o Hélio Gracie, a família Gracie, que tinha lá um clã, tinha aquela casa enorme em Teresópolis, quem é aqui do canal conhece toda essa história, fez um clã e toda a família, toda a vida, e realmente quando fui para o Rio de Janeiro também montou salinhas individuais, para aulas individuais. O único lugar que eu vi com essa qualidade, não só a estrutura, porque a estrutura, se você tem dinheiro, você também oferece. Mas a questão é você ter estrutura e o conteúdo para entregar, né? Não basta ter salinha e tudo, ter um castelo e não ter professor qualificado. Então, quando eu comecei a ser instrutor, foi em 81, e instrutor mesmo, só ajudar o sensei nas aulas, peguei um horário já para ajudar os iniciantes, e realmente era uma coisa muito instintiva, desde o meu sensei também, e não só o meu sensei, a geração, o meu primeiro sensei, Kawai Sensei, né? Toda a geração dele no Aikido ainda tinha um sistema muito imaturo, e isso não está restrito ao Aikido, né? A sistematização de transmissão ainda rodava no lado, ou você seguia a linguagem ocidental de pedagogia, então cataloga cartesianamente os elementos e vai, sabe, aí segue diversas linhas de pedagogia ocidental que não é da natureza da arte. Então, como a gente não seguia isso, a gente seguia também no incentivo, que também eu preferia isso ao anterior. Hoje em dia, já alcançamos uma maturidade, o meu mestre Yamada Sensei desenvolveu com o grupo dele, na geração dele, não vou consumir tempo de todo mundo descrevendo isso, mas é de altíssima, como eu falei, desde 64, ele faleceu agora em 2023. Então, todo esse período desenvolvendo, sistematizando de forma dentro da natureza própria da arte mesmo. Ou seja, a partir da corporeidade, a partir da estratégia, a partir da inteligência corporal e a inteligência construída em todos os sentidos sutis, em que a pessoa pode realmente vivenciar o que seja a arte. E com o sistema imaturo no início, a gente entrava com sangue nos olhos, ficava quem queria, sobrevivia quem podia. Hoje em dia, a informação, os sistemas são mais maduros, as informações estão muito mais acessíveis, então há uma grande passividade, tanto para aprender quanto para ensinar. Então o sujeito muitas vezes se conforta em ver no YouTube uma técnicazinha e vai lá ensinar a técnica que ele aprendeu no YouTube sem nenhuma qualificação mais específica, mais profunda, para avaliar o que sequer ele viu. Não que eu não consulte YouTube, mas, entendeu? Eu tenho uma carreira e todos os dias eu estou pesquisando fisicamente, corporalmente, como entender o que eu estou vendo. Por YouTube, mas principalmente presencial. Então, esse é um contraste que tem aí, que eu vejo nesse momento. Obrigado. Obrigado, Sensei. Vou fazer uma pergunta agora para o Sifu Léo Imamura. Como que você considera a eficiência técnica da sua arte? Bom, vamos lá. Primeira coisa interessante quando a gente fala dessa questão da eficiência técnica é nós observarmos qual parâmetro que nós estamos utilizando. Então, com quem, em que circunstância? Né? Então, muitas vezes a gente vê as pessoas comparando, ou até dizendo, olha, eu desenvolvi um estilo onde as melhores técnicas, as técnicas mais eficientes estão lá. Então, primeira coisa, qualquer movimento, ele pode ser eficiente a partir do momento que ele é empregado no momento certo. Ou seja, numa forma apropriada. Então, o ponto central não é a técnica. O ponto central é como eu elejo o melhor movimento para aquela circunstância. A minha capacidade de análise da situação, a minha capacidade de identificar o que aquela situação exige, como que eu posso aqui utilizar os recursos que eu tenho disponíveis
para uma determinada situação que seguramente não é a situação que nós vivemos ou no Moukun, ou no dojo, ou seja, no recinto marcial. Ele vai ser totalmente diferente. Ele vai ser inédito. Então, a eficiência ela está muito alicerçada na capacidade que uma pessoa tem de saber lidar com o inédito. Então, não adianta ele ficar treinando 10 mil vezes o mesmo movimento, porque aquele movimento, ele não acontecerá daquela maneira quando nós estivermos numa situação de necessidade de uso. Então, nós temos que refletir sobre isso. E é claro que aqui, eu não estou falando do desporto, onde nós temos regramentos muito limitados, onde possibilita, é claro, eu usar dentro de um ambiente confinado, dentro de um ambiente onde regras estão claras, onde nós temos um juiz que julga tudo isso num determinado tempo e numa determinada condição. Agora, Floresto, imagine o seguinte, imagine que eu estou numa condição onde eu não sei quem é o meu adversário. Eu não sei quantos são os meus adversários. Eu não sei quanto tempo irá durar essa situação. Eu não sei quando ela começa, então, e nem quando ela acaba. Eu não sei em que ambiente que isso irá acontecer. Eu não sei as regras das quais aquilo irá acontecer. Eu não tenho nenhum juiz que vai dizer quem está certo e quem está errado. Essas são as condicionantes de uma arte marcial por excelência. Então, como que eu vou lidar com essa situação? Então, nós temos aqui que reavaliar toda a noção de eficácia, toda a noção de eficiência, toda a noção de efetividade que temos com relação a qualquer movimento de arte marcial. Daí porque algumas artes marciais, elas se baseiam em dispositivos corporais de combate simbólico e não em técnica de luta. Porque muitas vezes aquela técnica de luta, ela não é apropriada, ela não será apropriada. Muito pelo contrário. Então, como lidar com tudo isso é algo que nós buscamos trabalhar e que vai, obviamente, muito além do combate físico. Perfeito, Sifu. Fazer a mesma pergunta para o Sensei Ricardo. Como você considera a eficiência técnica da sua arte, mestre? Rapaz, essa pergunta tem tantas premissas que, por natureza, tem que reduzir um monte de coisas lá. Né? Porque a minha arte, assim como o Wing Chun e a natureza da arte marcial, é imaterial. Então, ela não é, por exemplo, uma espada. Então, eu posso testar a minha espada, ver o quanto ela é boa de cortar ou não, se eu for habilidoso para fazer esse teste, porque ela é material. Por ela ser imaterial, vai depender mais do artista do que da arte. Eu tenho um professor que eu conheci que ele ia escrever para o chama Dosho, né, o representante máximo no Japão da arte mundial, e ele ia falar, precisa tirar essa técnica porque ela não funciona. Eu achei engraçado isso, e é japonês, estava no Brasil e falou isso para mim. E, puxa vida, eu conheci mestres fazendo a mesma técnica de botar a gente, sabe, jogar pela janela para o outro lado da rua, velho. Então é o cara que pode ter... ou seja, é eficiente. A arte, eu tenho certeza que tem uma eficiência na sua imaterialidade, enquanto noções, enquanto estratégias, enquanto elementos marciais competentes. O Sifu acabou de descrever mais ou menos o que diz Sun Tzu na Arte da Guerra, porque é o clássico, é o que você tem que ver. Aonde, quando, com quem, quanto tempo, tudo isso que ele descreveu é o clássico. Se você não souber nada disso, não tem o que falar. Né? Então, o não sei é a resposta mais certa. Depende de aonde.
mas eu não quero ser evasivo com essa resposta. Por exemplo, Sifu citou o desporto, então está dentro do ringue e tudo. Mas também pode ser na rua, mas também é um pai de família que perdeu a família, perdeu a paciência. Está no momento errado, no dia errado, e te encontrou e quer brigar com você. Você não... E despreparado, ele só está com raiva, não tem preparo. Ou tem um ladrão, o cara é assassino, está armado e pronto para disparar. Todas essas variações, e enquanto você pensa se ele é um pai de família ou se ele é um assassino, já foi o tempo de um ladrão puxar o gatilho. Porque o ladrão assassino não está pensando nisso. Então, a maior eficiência está, como sabemos todos, em você ter a mais profunda exploração do saber dessa arte, que vem através da experiência corporal marcial, mas ela transcende porque ela é regida por noções de muita sabedoria milenar, de várias culturas. Então, é uma expressão cultural, aquele saber corporal, e com esse saber, você saber evitar as técnicas, evitar os problemas. A eficiência, com certeza, está lá e vai depender da pessoa sempre em determinada situação. Obrigado pela resposta, Sensei. Agora fazer uma pergunta para o Sifu Léo Imamura. Mestre, você treinaria um atleta de MMA e qual contribuição você acha que com toda a sua bagagem você teria para oferecer esse atleta? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que nós temos que saber quem é essa pessoa e como ele vê a minha contribuição. Nós sabemos que atualmente é muito importante termos uma equipe multidisciplinar, porque cada vez mais nós estamos vendo que essa modalidade ela está alcançando patamares de altíssimo nível. Então, nós temos que ter desde nutricionistas muito bem preparados para toda aquela questão da pesagem, que é muito complexo, como também o refinamento técnico de várias questões. Por quê? Porque envolve diferentes aspectos do combate, o que traz muita riqueza. Agora, disso tudo, observe como que é o trabalho de fortalecimento mental dessas pessoas, porque isso faz parte do processo. Então, muitas vezes eu vejo algumas pessoas, como eu já mencionei anteriormente, me abordaram nesse sentido, outras eu fiz algum trabalho nesse sentido de fortalecimento do aspecto mental. Por quê? Porque, tecnicamente, aquilo, apesar de nós falarmos de artes marciais mistas, existe um universo limitado para que ele possa ser explorado. No entanto, ainda vemos que existe muita dificuldade no quê? No processo de desenvolvimento de treinamento, porque muitas vezes o treinamento ele é até mais pesado que o próprio combate. E isso tudo faz com que a pessoa ela tenha que ter um estado mental muito diferenciado. E por isso mesmo, pelo fato de eu hoje não me interessar por esse aspecto, o que não quer dizer que eu não possa trabalhar com nenhum profissional dessa área, mas o que é interessante é o seguinte, ele pode me dizer, por isso que eu me apresento da maneira que as pessoas possam observar qual que poderia ser a contribuição de um profissional, né, que eu sou dentro de cada uma desses aspectos, né? Eu vejo profissionais muito competentes envolvidos com MMA em diferentes categorias, mas ainda que vejo, há muita margem para desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento profissional, desenvolvimento de diferentes aspectos. Por quê? Porque a modalidade é uma modalidade jovem e que dá espaço para grandes evoluções. Se você vê hoje modalidades muito mais antigas, como tênis, futebol, voleibol, que foi um dos esportes que mais avançou nos últimos anos, futebol tem avançado muito também, né, em função, inclusive, do grande poder econômico que esse esporte representa, mas se nós vermos
o trabalho que foi feito também dentro do tênis, só para citar a última final de Cincinnati entre Alcaraz e o Djokovic, nós podemos ver, foram quase 4 horas de grande impacto. 4 horas de um jogo que não era frescobol. Então, o impacto mental desses profissionais, dos profissionais de Fórmula 1, né, são comparáveis a verdadeiros lutadores. Então, curiosamente, nós vemos hoje que muitos lutadores têm um preparo mental inferior a outros profissionais. Então, é bem curioso como que isso ocorre e que tipo de contribuição é possível ser dado, né? Então, eu quero aqui sempre me colocar à disposição para que qualquer contribuição que nós possamos fazer, estaremos, então, abertos a essas possibilidades. Bacana, obrigado pela resposta. Se for fazer a mesma pergunta para o Sensei Ricardo, mas antes vou mandar um abraço pessoal aqui, o Thiago Nogueira, o Ricardo Mufarrege, o Fábio Gomes, o Rodrigo Sá e o Thiago Nogueira, sigam ele no Instagram, Thiago Silva 6464, ele faz aí a arte, né, os bonequinhos de várias lendas das artes marciais, quem sabe aí ele faça aí um bonequinho do Sifu Léo Imamura, também do Ricardo Leite Sensei, né, 2 dos maiores nomes das artes marciais do mundo, e seria muito bacana, acompanhem o trabalho dele no Instagram, @Thiago Silva 6464. Agora, Ricardo, Sensei Ricardo, a sua resposta em relação a se você treinaria um atleta de MMA e dentro de toda a sua história, sua bagagem, qual que seria a sua contribuição em relação a isso, caso isso acontecesse? Eu vejo... Tá me ouvindo, né? Abri o microfone. Eu vejo possibilidades muito ricas para esse trabalho que não é o meu. Assim, se alguém quiser aprender Aikido para extrair dele algum benefício, eu vejo bons potenciais. Por exemplo, a questão da sutilização. Sutilização no sentido que, primeiro que assim, o Aikido, por premissa, contra o confronto, é contra o combate, não é que é contra, entendeu? Mas é a favor da paz, é a favor da não luta, é a favor, assim, esse é o sentido. Não é que ele está indo contra isso, mas ele está em sentido outro. Tá? Não é que ele prega moralmente, isso está errado. Mas ele prega para outro sentido e prega no sentido de propõe. Então não é a proposta do Aikido. No sentido de sutilização, que eu acho muito rica, por exemplo, o Musashi, Minamoto Musashi, todo mundo conhece, ele teve uma fase, após os 30 anos, muita gente conhece, ele lutou contra Sasaki Kojiro, e foi a última luta em que ele matou alguém. Depois dessas lutas, ele continuou tendo combates, por razões não de duelo mesmo, mas continuou tendo combates de estudo, de avaliação, etc., em que ele vencia a luta porque o sujeito reconhecia que perdeu. Ele era tão claro e o outro era tão preparado que, cara, morri. Muito obrigado pela aula. Eu vejo, assim, faz parte do esporte, mas como arte marcial eu me questiono. A questão quando eu vejo no ringue, por exemplo, de MMA, uma pessoa correndo para bater no outro antes que o outro levante para bater nele. Ou seja, não está estabelecido ali o nível de entendimento. Perdi e ganhei. E aí estamos num nível esportivo em que posso continuar batendo até o juiz mandar, e aí é nível esportivo. E eu, não, como arte marcial, eu considero isso assim, a hora que eu perdi eu deveria reconhecer antes de apanhar. E a hora que eu venci, eu também deveria reconhecer isso, coisa que o esporte ninguém vai dar o braço a torcer, né? Então, no Aikido, eu vejo que as condições estratégicas dessa percepção são favoráveis no estudo, na suavidade dele, nas condições estratégicas, num bom trabalho possível de apresentação. Mas não é o meu trabalho, eu nem me disponho
além de propor Aikido, caso qualquer pessoa queira ver, inclusive alguém do MMA queira aprender Aikido. Essa é a minha... Eu, pessoalmente, né, profissionalmente. Obrigado. Obrigado pela resposta, Sensei. Agora fazer outra pergunta para o Sifu Léo Imamura. Mestre, como você entende, né, que seja a contribuição, como que você entende que seja o desenvolvimento humano através da sua arte marcial? É importante pautar o que nós entendemos como desenvolvimento humano, né? Eu acredito que a grande base para esse entendimento é a noção de humanidade de Confúcio, porque uma das formas possíveis de nós identificarmos essa humanidade é a partir do reconhecimento da existência do outro na nossa existência. O caractere chinês para isso é a pessoa e o número 2, ou seja, a necessidade de haver duas partes de um ser para que ele se torne humano. Então, quando nós falamos de ser humano, o que o caracteriza é ele ser humano. E o que parece muito fácil. No entanto, falarmos de ser humano dentro das artes marciais significa muito daquilo que o Sensei já respondeu anteriormente. Por quê? Porque quando nós falamos de desenvolvimento humano, nós temos que reconhecer onde que está a legitimidade da ação de uma pessoa. E essa legitimidade está na permissão que o outro oferece. Em outras palavras, eu só posso golpear alguém se a guarda dessa pessoa estiver aberta. Mas será que nós estamos prontos para entender a linguagem de abertura de guarda? Ou será que nós estamos aqui querendo usurpar essa noção e partir para cima a todo custo? Porque, afinal de contas, esse que é o grande dilema quando nós temos uma desportivização das artes marciais. Então, a partir daí, nós podemos dizer o seguinte, que o desenvolvimento humano, não só ele é importante para as artes marciais, para o Wing Chun, como para o Aikido e tantos outros, como também ele é essencial, ele é a base. E essa base, ela tem como pauta aquilo que o professor Albert Galvani chamou de feminilização da guerra, e que tem como base os clássicos do Imperador Amarelo, quando ele diz sobre a conduta feminina, ou também chamado de conduta suave. Em chinês, esse suave é chamado, ou perdão, em japonês, em jiu, né? Como jiu-jitsu, como judo, como go-juryu, né? Ou seja, a ideia de conduta feminina ela está presente, não é só no Wing Chun, que é dito, foi fundado por uma mulher, mas também por todas essas artes marciais que constituem a grande maioria. Mas o que seria essa conduta feminina? A conduta feminina, ela é o acolhimento da movimentação do outro e, com isso, fazer uma análise circunstancial para ver o que é mais apropriado a fazer. Por isso que eu mencionei a questão, quando você me perguntou, Floresto, sobre a questão da eficiência nas artes marciais, eu quero aqui também frisar mais uma vez como é importante a análise circunstancial. Eu não sei se o movimento é mais ou menos eficiente a partir do momento que eu tenho uma análise do que é apropriado para aquela circunstância. Então, daí vem a importância da conduta feminina, que não é a conduta da mulher necessariamente. E também não é a oposição da conduta masculina, que é uma conduta de dominação, é uma conduta de imposição, é uma conduta de convencimento. Tá? E por quê? Porque muitas mulheres agem desse jeito. Então, eu não estou falando de gênero, eu estou falando de polos que representam justamente não só uma complementariedade, mas uma completude. Em outras palavras,
a conduta masculina é uma parcialidade da conduta feminina. Porque a conduta feminina nada mais é do que eu avaliar o cenário e saber o que eu tenho que fazer. E posso ir de um extremo A para o extremo B. Então, não é só ser delicado ou só ser receptivo. Não, vai depender da circunstância. E essa circunstância tem que ser avaliada de uma maneira não parcial, não apenas vendo um lado, vendo os dois lados. E aí que entra, então, a ideia de nós podermos, assim, ter o desenvolvimento humano. Porque o desenvolvimento humano diz respeito a isso. Não é o desenvolvimento humano que normalmente nós vemos, por exemplo, nesses índices dos órgãos internacionais. Nós estamos falando de um desenvolvimento humano onde a humanidade é a pauta central da nossa conduta. E assim, então, nós temos nas artes marciais grande ênfase a isso, mas o que é curioso, e você já deve ter percebido isso, Floresto, Sensei Ricardo é um grande parceiro no combate a isso, nós vemos muito pouco de desenvolvimento humano naquilo que é praticado atualmente. Então, é nosso papel enfatizar isso, porque, afinal de contas, se isso não está sendo enfatizado, tanto eu como o Sensei Ricardo, né, temos responsabilidade sobre isso. E, por isso, mais uma vez, enalteço um trabalho como o seu Floresto, que é de divulgação de tudo isso, porque, afinal de contas, aí sim a sociedade, de modo geral, poderá ter uma visão melhor do que se trata essas práticas que nós tanto gostamos. Obrigado, Sifu, pelas palavras. Eu que fico honrado, né, de ter a presença de dois gigantes de artes marciais distintas e artes marciais tão ricas. E agradeço pelas palavras e sinto muito feliz, né, de ter a presença de vocês aqui e simplesmente ser o mediador, né, e ter essa riqueza que vocês estão partilhando aí com todos nós. Fazer a mesma pergunta para o Sensei Ricardo, né, como que ele considera, como que ele entende, né, que seja o desenvolvimento humano através do Aikido. Eu vou cometer um comentário aqui. O Sifu, por favor, me dê um cascudo e me corrija, me ajuda nisso, por favor. Tem o clássico I Ching, a maioria conhece como um oráculo de sorte, essas coisas, mas é muito mais profundo que isso. E trata do hexagrama, são 6 traços, e ele trata da vida. Eu gosto muito disso. Começa por baixo, a energia vital, ou da vida no mundo. A raiz, a superfície, o homem comum. Em cima, o céu, o homem sábio, o céu tangível e o céu intangível. Se for, por favor, se eu estiver errando, me corrija. Então, essa é uma tradução muito, muito, muito clássica, é um dos grandes clássicos do taoísmo chinês, que percorre todo o Oriente e até a nós é atingido, estou falando isso agora. E tem, por exemplo, Platão. Platão também trata de 3 níveis do corpo físico e 3 níveis do corpo mental. Começa do nível instintivo, do corpo físico, eu não me lembro eu lembro do chinês, mas não lembro do Platão, que é da minha cultura. Acaba na intuição. Então você vê que Platão tratando como último na intuição, o instinto é a mesma coisa que a raiz, ou seja, aquilo que vem você nem sabe direito de onde. E a intuição é aquilo que também está indo e você também não sabe como e recebe aquilo ali pelo ciclo das coisas. É o nível mais alto, platonicamente falando, mas isso tem várias decorrências, mas você vê que há um paralelo nas condições dos clássicos ocidental e oriental em dizer que vai muito além de você ser bom de luta, bom de retórica, bom de ganhar dinheiro ou de qualquer coisa. A dimensão humana é de uma profundidade gigante. E como o Aikido pode contribuir com isso? A liberdade de você optar por elementos na sua vida
é condição fundamental da sua ética. Se você não tem liberdade, você não pode escolher. Se você não pode escolher, você não foi nem ético nem antiético. Você fez o que só podia fazer. Então, você alcançar uma liberdade de consciência, de maturidade, para tomar decisões sobre si e assumir a responsabilidade sobre ela, a experiência corporal com toda essa bagagem é o que eu vejo que o Aikido contribui. Obrigado. Obrigado, Sensei. Para as perguntas finais, que ambos têm um compromisso, né, daqui a pouco, então a gente tem mais ou menos aí uns 20 minutos. Fazer a pergunta para o Sifu Léo Imamura. Como você vê no futuro o desenvolvimento da sua arte? Mestre, o seu microfone está silenciado. Obrigado. Eu acho que práticas como o Wing Chun, como o Aikido, enfim, recentemente eu tenho visto muito o grão-mestre Rickson Gracie falando sobre jiu-jitsu invisível, são temas que cada vez estarão em voga, são as tendências das artes marciais atingindo outros patamares. O Wing Chun em particular, que foi a sua questão, Floresto, eu vejo que quanto mais nós formos profundos dentro daquilo que nós chamamos de dimensão Kung Fu, entendermos mais a fundo um sistema de Kung Fu para que pessoas comuns possam usufruir. Hoje, como você vê, cada vez mais nós temos idosos, a longevidade está cada vez maior, ou seja, a quantidade de idosos é cada vez maior para que possam praticar arte marcial, para que possam praticar em alto nível. Isso é o mais importante, né? Então, eu vejo práticas como o Wing Chun muito ajustadas a esse tipo de público, da mesma forma como jovens que precisam se preparar melhor para o futuro, porque esse tipo de preparo que se está recebendo hoje, quer seja nas escolas ou nas casas, será insuficiente, em outras palavras, já é insuficiente para o futuro que está vindo. Então, nós estamos vendo aí grandes mudanças a partir da tecnologia, a partir da inteligência artificial, a partir de vários outros aspectos que vai revolucionar a educação, vai revolucionar a maneira como nós praticamos atividades físicas, vai revolucionar as artes marciais. E estar preparado para isso, em primeiro lugar, Floresto, é nós desenvolvermos mais enquanto seres humanos. Porque daqui um pouco, né, inteligências artificiais, como o próprio ChatGPT, vai estar mais, vamos dizer assim, empático do que a própria pessoa, porque ela vai enxergar com mais empatia o outro em função do aprendizado rápido. Então, cabe a nós sermos cada vez mais humanos para que uma máquina não possa concorrer conosco. Mas no nível que nós estamos, no nível de professores que nós temos, quer seja na escola ou nas artes marciais, isso está muito próximo de acontecer. Porque nós somos muito mais, principalmente, eu falo do Wing Chun em particular, que eu tenho oportunidade de ver várias manifestações do mundo, estamos muito mais preocupados em reproduzir movimento do que em expressar artisticamente esse movimento. E quando eu falo artisticamente, não é só no sentido estético, eu estou falando, inclusive, no sentido da eficácia, mas dentro de um contexto mais amplo, não é daquele contexto específico que eu me referi anteriormente. E para isso, nós temos que aprender a nos adaptar. Para isso, nós temos que aprender a nos ajustarmos a cada mudança que virá. E isso será o grande desafio, não é só do Wing Chun, não, de todas as artes marciais e da raça humana em geral, tá? Porque se isso não acontecer, nós ficaremos extremamente defasados com relação aos avanços tecnológicos. Por quê? Porque uma máquina tem capacidade de aprender mais rápido e melhor do que o ser humano. Isso é inadmissível.
porque o ser humano, ele tem como sua grande característica a capacidade de aprender. Então, em vez de querermos lidar com o nosso conhecimento, nós temos que aprender a lidar com o nosso desconhecimento, com a capacidade de aprender, em vez de acumular conhecimento. Então, esse seria o caminho que eu vejo para o futuro de artes como o Wing Chun e tantas outras boas artes que existem, né, no mercado afora. Perfeito, Sifu. Mandar um abraço aqui para o Hugo Moreno, Rafael Santana e o Francis Aguiar, que deixaram um abraço aqui para vocês. E o Hugo Moreno escreveu saudações, né, de Nova Friburgo. Um abraço para você, Hugo Moreno. O Rafael Santana escreveu 2 feras das artes marciais que merecem todo o reconhecimento e respeito. Agora, fazer a mesma pergunta para o Sensei Ricardo. Como que ele vê no futuro o desenvolvimento do Aikido? Então, uma pergunta simples, querido Floresto. Se quiser responder rapidamente, fica à vontade. Então, onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos? Você tem 30 segundos, se quiser responder aí. Ou seja, o homem está condenado à liberdade, como, né? Esse é do Sartre, né? Não que eu seja especialista, é uma frase que eu conheço só. E aí, a questão do tédio, do para onde eu vou, o que eu vou fazer, é uma pergunta que todo mundo se depara com ela todos os dias. Então, quem eu sou, a formação do sujeito, eu, é uma constituição tão grande que muitas vezes a gente não age como nós mesmos. É o sujeito automatizado, feita até a caricatura por Charlie Chaplin em tempos modernos. Então, quem sou eu demanda uma atenção muito grande para você ter minimamente condições de ter alguma liberdade para escolher quem é você e o que você vai fazer. Por exemplo, a inteligência artificial, como o Sifu bem lembrou agora, é um meio de consulta que, cara, reforça a passividade do aprendizado. É tão boa a resposta. Um professor da Argentina, não, perdão, do Uruguai, que é professor de Aikido, especialista em inteligência artificial, fez uma pergunta nesse chat que o Sifu citou, eu não sei o nome dele direito, é o mais moderno de inteligência artificial, e foi manipulando a resposta até onde ele até chegar onde ele queria. Ele é professor de inteligência marcial e publicou essa consulta. O chat foi super empático. Foi um comentário que eu fiz para ele, quando ele colocou: puxa, eu não teria tanta educação em responder para você as perguntas idiotas que você fez, manipulando a minha resposta. O que eu quero dizer com isso? Gera passividade. Se você não tiver grande atenção e grande relação humana de qualidade, você vai ser automatizado, e isso, sabe? E o Aikido definitivamente propicia uma relação humana, corporal, de grande qualidade. E eu espero que o Aikido continue evoluindo nesse sentido. Tem seus ciclos de altos e baixos, mas eu vejo a semente viva para que isso aconteça. Perfeito, Sensei. Vou fazer a pergunta agora para o Sifu Léo. O que para você significa, você como indivíduo, né, ter dedicado uma vida inteira à prática dessa arte? Significa que nós temos muito que aprender ainda, né? Por isso que a linhagem, aliás, a primeira pergunta que você me fez, Floresto, ela é fundamental. Por quê? Porque artes como o Wing Chun, como o Aikido, não é num único ciclo de vida biológico de 100, 120 anos, é que nós iremos evoluir. Nós precisamos aí de várias gerações de grandes pessoas dedicando para que essas artes possam evoluir de acordo com o potencial que elas possuem. E aí entra, então, todo esse trabalho que nós temos que fazer, continuando fazendo, né? Estou no caminho das artes marciais aí há 52 anos,
e preciso continuar. E o que é a sensação que a gente tem? Que a gente é um eterno iniciante, porque há muito ainda que aprender, e se nós desejamos ingressar num caminho, como o caminho das artes marciais, é importante se preparar para o discipulado, ou seja, ser aquele que está disposto a aprender o resto da vida. Então, insisto mais uma vez sobre essa necessidade do aprendizado, nessa capacidade de saber se adaptar, para que você, com isso, possa trazer benefício, não só para a sua arte marcial em si, como o meu caso, o Wing Chun, mas também para a sociedade de modo geral, gerando bons exemplos. Porque a pior coisa que pode acontecer no momento como nós estamos vivendo hoje, e aí entra essa contribuição que o Sensei Ricardo Leite fez, é justamente se achar conhecedor de algo. Porque isso não traz benefício para nenhum processo de evolução. É muito importante estar muito atento, é muito importante estar atento à sua ignorância e, com isso, aprender a aprender. Então, esse tem sido o meu caminho, Floresto, aprender a aprender, porque aí talvez nós possamos chegar a algum nível. Hoje as pessoas muitas vezes têm, né, um reconhecimento, começamos esse encontro falando de um reconhecimento que eu recebi lá no Canadá, mas naquele momento que eu estava lá recebendo aquele prêmio, eu comecei a lembrar sobre a minha convivência com o patriarca Amuyat e vendo quanto que eu era pequeno, quanto que ainda tinha o que aprender, ainda que eu estivesse lá. Da mesma forma que o patriarca Amuyat, certa vez, compartilhou comigo a mesma sensação que ele teve com o seu mestre Ip Man. Então, quando alguém ouve falar, olha, essa pessoa sabe muito, mas é em relação a quem? É importante nós lembrarmos disso. E é importante, portanto, lembrarmos dos nossos mestres para sempre ter uma referência humilde, mas não humilde moralmente apenas, humilde estrategicamente, porque essa é a chave do aprendizado, é a capacidade de nós sempre estarmos aprendendo. Então, é isso que representa para mim essa jornada ao longo das artes marciais. Perfeito, Sifu. Fazer agora a mesma pergunta para o Sensei Ricardo, ele como uma referência mundial dentro do Aikido. O que para ele representa, né? Ele como um indivíduo representa dedicar a vida dele a essa arte marcial, o Aikido? Rapaz, como eu falei, eu optei, é uma opção. Eu não sou aikidoka, eu sou um ser humano que opta pelo Aikido como lente da vida. E isso é quase tão sério quanto ser um aikidoka. Porque é onde eu dediquei minha vida, é onde eu dedico minha vida. É como, não é aonde, é como eu dedico a minha vida. Entende? Não é a prática de técnicas. Então, vai muito mais além. Eu assisti o filme do Okuda Sensei, até postei lá no chat do MMA Debate, você deve lembrar, e que é um mestre de karatê aqui de São Paulo, saiu um filme dele, feito por uma aluna, e ele comenta lá que as pessoas, poxa vida, ele vê muita gente querendo ser professor, ser mestre, e não se dedica para isso, não se dedica a chegar lá. Ele quer ter o status e quer ter a autoridade de ensinar, mas não paga o preço de aprender. E é japonês ainda, então para ele é mais estranho do que para nós, que já é estranho para nós também, né? Então, eu não, como o Sifu falou, não tenho o que acrescentar, sou um aprendiz, não sou grande diante de ninguém e muito menos diante da arte, que é algo construído por gerações de gente muito genial, e muita gente genial. Então, perante isso, eu não sou nada, eu estou aprendendo. E essa é a coisa mais sem vergonha que se pode fazer, no sentido que você quer ser esperto, né, quer ser malandro, então assume que você não sabe nada.
Isso é malandragem, isso é ser inteligente, no sentido bom da palavra, né? Malandro da capoeira, né? Que é aprender, e eu, por assumir isso por liberdade, é uma opção minha. Eu trabalho há 45 anos, hoje especificamente faço 45 anos de Aikido, há 45 anos eu trabalho para ter uma boa vida e propiciar um bom Aikido para quem me procura. Se eu sou feliz ou não, cabe a mim. Às vezes a pessoa pergunta para mim, você trabalha com o quê? Sou professor de Aikido. E paga as contas com o quê? Acabou a conversa, né? Minha resposta é: eu pago as contas com a minha vida. Mas se você quiser pagar alguma, tem várias ali para te oferecer. Agora, como são da minha conta, eu pago a conta com a minha vida. Tem momentos menores e maiores, felicidade, e é a minha vida. É assim que eu dedico a minha vida. Perfeito, mestre. Estamos caminhando aí com o tempo que a gente já tinha alinhei com os dois mestres, né, que a gente ia ficar mais ou menos 1h15, ambos têm compromisso, e, enfim, só gostaria de agradecer a vocês novamente pela colher de chá de estar participando aqui do meu humilde canal, né, muito bom saber que a gente consegue proporcionar de uma forma ou de outra um encontro de duas pessoas que são referências dentro das suas artes, pessoas que têm um conhecimento intelectual que abrange muito além das técnicas ou da parte dentro ali do dojo. E eu sei que existe uma admiração mútua e um respeito muito grande entre vocês dois. Então, eu sei que a gente tem apenas 5 minutos, cada um, se algum quiser dar um recado um para o outro, enfim. E antes de tudo, agradecer vocês dois, Sifu, Léo e Mamura. Uma honra para o canal MMA Debate receber você, uma das maiores referências do Wing Chun do mundo. E o Ricardo Leite Sensei, também um dos maiores nomes do mundo dentro do Aikido. E, simplesmente, hoje é o aniversário dele, né? Para quem não sabe, novamente um abraço para o mestre aí. Qualquer um de vocês dois que queira começar, né? Eu sei que existe o carinho e o respeito entre vocês dois. Se quiserem falar alguma coisa, o que vocês pensam em relação ao outro, ao trabalho que vocês fazem, enfim, fica aí à vontade. Perdão, fica aí à vontade para vocês encerrarem. Queria finalizar aqui a minha fala, primeiro parabenizando o Ricardo Leite Sensei pelo aniversário do dia de hoje, que foi também quando ele, que eu me lembre, foi quando também ele começa a jornada dele no Aikido, né, há 45 anos, onde ele representou toda essa excelência que muitas vezes, né, nós vemos tão distante, mas através dele nós podemos ver bem de perto. E uma excelência também com relação a um outro artista marcial mencionado por ele, que foi, inclusive, o meu sensei de karatê, o Koda Sensei, que é uma pessoa excepcional, foi uma pessoa que foi muito importante na minha juventude, quando eu pratiquei também karatê. Como eu disse, eu pratiquei outras artes marciais antes de praticar o Wing Chun, e quero também aqui deixar uma homenagem a esse sensei tão importante, não só para o Brasil, para o mundo, mas particularmente para nós brasileiros, porque ele trouxe um karatê de alto nível. Eu pude ver pela primeira vez uma arte marcial de alto nível através, né, da experiência que eu tive com ele. E isso me amadureceu demais para que eu pudesse apreciar a experiência que posteriormente eu pude ter com os grandes mestres de Wing Chun, em particular o meu próprio Sifu, o Patriarca Muyai. Então, com isso, eu quero aqui fazer o encerramento, agradecendo a você, Floresto, por toda essa oportunidade que você nos oferece de falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco daquilo que nós pensamos, dando espaço para que as pessoas possam ouvir. Você tem uma audiência muito significativa e isso sempre ajuda as artes marciais. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e parabéns, Sensei Ricardo Leite. Obrigado, Sifu. Mandar um abraço aqui para Patrícia Brits, que mandou aqui um joinha para todo mundo. Sensei Ricardo, antes de tudo, parabéns novamente, né? E obrigado por sempre
contribuir aqui com o canal, com toda essa riqueza, com todo esse conhecimento que você tem. Feliz aniversário e fica aí também o seu espaço para você ir falar 2, 3 minutos sobre o que você quiser. Uma honra ter a presença de vocês dois. Agradeço muito. A oportunidade é inestimável, imensurável. Assim, você pode falar isso de qualquer pessoa, mas eu conheço, felizmente, pessoalmente, o grão-mestre Lei Mamura e o trabalho dele. E, irmão, assim, é realmente de uma dimensão de profundidade, de conhecimento, com grandes realizações e muita felicidade na produção. Puxa, é um trabalho genial. Mundialmente, você não vai encontrar esse padrão em qualquer esquina, nem de longe, entendeu? E é um trabalho aprendido. Então, não é retórica, é uma verdadeira honra poder estar conversando aqui com o Sifu, grão-mestre Lei Mamura, e expor algumas coisas, porque a simples exposição diante de alguém desse nível, assim, quando ele não chora ou não ri, já é uma grande referência de que eu não estou muito longe, não estou muito na beira de estar errado. Então, só a referência já é uma grandeza para mim, é uma oportunidade gigante. Então, fico muito feliz. Como ele mesmo sabe, muito profundamente, o aniversário do mestre, uma vez que eu sou o mestre de uma geração seguinte, e de início na minha arte, no meu caso coincide, são 2 datas muito importantes para a escola, né? Então, fico muito feliz de estar comemorando diante da presença dele, é uma honra, e Floresto, agradeço imensamente esse presente que você me deu hoje. É isso. Eu que agradeço vocês dois. Um abraço, fiquem com Deus, se inscrevam no canal MMA Debate e até a próxima live. E fica aí o convite para vocês dois também, que com essa riqueza e esse tesouro que vocês têm na cabeça e todo esse conhecimento, eu sei que esse papo de 1h15 é muito pouco, né? Então fica aí o convite também para mais para frente, de acordo com a agenda de vocês, a gente possa fazer a segunda parte desse encontro. Vocês topam? É só convidar, tá ok? Um abraço. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.